Pessoal, boa noite. Hoje nós estamos aqui com o Fernando Rosenbaum. Ele é de Curitiba, ele é o coordenador geral da Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, no Paraná. Lembro, é um mês muito simbólico para nós que trabalhamos na mobilidade urbana, porque no dia 22 a gente comemora o Dia Sem Meu Carro, e essa pauta desse mês aí a gente vai procurar sempre trazer. A gente tem reunião toda quarta-feira e a gente vai procurar falar de bicicleta depois do Dia Sem Meu Carro. Se o Nazareno conseguir vir aqui na semana que vem, porque ele também vai dar uma palestra. E eu também estou conversando com o pessoal da Polis, que é um instituto de São Paulo, para no final, até o final do mês eles darem uma palestra para a gente, né, sobre o que a COP pode incrementar, vai significar para nós, como é que ela vai incrementar essa nossa luta. E hoje a gente está trazendo o Fernando, e é um prazer poder te ouvir, Fernando, né? A gente chegou a ti graças ao Ivan, que está Uhum. coordenando o nosso setorial no Paraná, né? Aí depois eu já falei com o Lafayette. O Lafayette já disse que também te conhece, né? Já falei com o Sim. André, daí todo mundo já te conhece, mas nunca ninguém falava para mim do Fernando, né? Até o George e o Clauber também. Então, é um prazer estar aqui, sobretudo porque a gente quase nunca fala do Paraná, né? E não tem muita Uhum. gente do Paraná que a gente traz para conversar aqui. Nós, assim, trazemos gente de outros estados, então é muito bom que tu venha, né? Ainda mais falar sobre bicicleta e que venham mais paranaenses, né? Que está tão pertinho de Uhum. mim e ao mesmo tempo tão longe, né? E eu comecei a minha carreira sou engenheira de transporte, inclusive fazendo estágio na Urbis. Veja só, aqui no Paraná. Uau. Então é um prazer muito grande estar aqui contigo, né, para falar um pouquinho para a gente. Todas essas nossas falas de quarta-feira ficam gravadas. Nós temos Uhum. redes sociais aí, que é abastecida pelo George, né? Ele faz um puta de um trabalho muito legal, né? E depois, assim, a gente vai divulgando também para as pessoas poderem, aquelas que não estão presentes, poderem assistir. Então, tu fica bem à vontade, tá? E é um prazer tu estares aqui conosco, tá? Pode Legal, começar, Lúcia. Jorge. Tá bom. Eu gostaria também de agradecer, Lúcia, o convite, porque eu participo aqui do setorial de transportes faz, eu acho, uns 3 ou 4 anos, e eu acompanho a grande qualidade técnica que as pessoas ali dentro têm, conhecimento da causa e a história, né? Cada pessoa ali é um dinossauro do transporte, ali, né? Das várias áreas da ferroviária, dos correios, da náutica, da aeronáutica. Eu sinto que é um poder que poderia talvez ser mais empregado, assim, né, com relação com o governo federal, assim, né, se essas pautas conseguissem chegar com mais força no governo federal e nos deputados federais, assim. Eu fui candidato pelo PT a deputado estadual, 4 anos atrás, 3 anos atrás. Eu fui o lanterninha aqui do Paraná. Ganhei o menor recurso. Foi a minha primeira campanha, né? Eu entrei para tentar deputado estadual e estava costurando ainda, né? Porque o trabalho político assim é uma costura tanto interna dentro do partido quanto externa, assim, para falar com as pessoas que você conhece e para alcançar novos eleitores. Então, para mim foi um aprendizado de como trabalhar dentro. E em Curitiba comecei a participar das reuniões e as ações nos bairros, das regionais também. E aí conheci outros companheiros, assim, e a gente estreitou algumas relações. Ainda tem projetos para acontecer em alguns bairros, e vão acontecer ainda os projetos de mobilidade que a gente estava sonhando. Eu divulguei essa conversa entre os amigos, entre os grupos de ciclistas, tive boas recepções, assim, mas aqui em Curitiba, República de Curitiba, sempre tem os viés, assim, né? As pessoas reclamando, e falando, pô, mas o PT não faz nada, eu tô fora do PT. A gente fala, pô, pelo menos dentro desse partido aqui existe uma discussão sobre mobilidade. Espero que tenha em outros partidos também, né? Acredito que não exista. Acredito que somente o PT tem essa discussão interna sobre essa condição, né, tão essencial dessa vida moderna,
que é a mobilidade, é o transporte, né? Eu fiz uma apresentação falando um pouco da história que eu vejo, né? Cada um que conta a história vê da sua maneira. É a maneira como eu vejo a história da bicicleta aqui no Paraná e como esse coletivo de pessoas que eu participo fez a reevolução da bicicleta, do pensamento cicloativista local aqui. Vou começar então a apresentar uns slides para vocês aqui. Eu vou abrir, compartilhar aqui a tela. Momento, apresentação. Então eu começo com essa foto, que eu acho uma foto bem emblemática, assim, a mais antiga que eu tenho, e conta que foi o primeiro grupo de ciclistas do Brasil. E aqui teve uma grande parte de imigração, né? E eles trouxeram as primeiras bicicletas europeias para cá. Nesse grupo é bem interessante de ver as pessoas assim, tanto pessoas que parece que estão pousando ali na foto. Existe dois negros na foto que eu estou pesquisando a história deles e as pessoas com esse bonezinho, esse cap, né, tradicional, assim, com as bicicletas suecas. Era o Farhad Curitiba Clube. Conta a história que em 1895, né, aconteceu esse primeiro clube de ciclismo. A gente teve em São Paulo também as primeiras corridas também que aconteceram lá. Passa para a próxima. Na pesquisa que eu tenho feito, essa é uma outra foto emblemática que mostra uma das primeiras oficinas de bicicleta e aquele italiano, acho, enchendo um pneu de uma bicicleta. Ele e um outro cara, esse cara aqui de chapéu, eles fizeram, que nem era uma bicicleta, parece que é uma moto aqui, né? Eles fizeram o primeiro cinema aqui da capital, assim, em 1904. Era uma oficina do Manuel Lafitte. Curitiba teve um grande apreço pelo ciclismo. Ele representava nessa época uma vida europeia, assim, né? Uma vida europeia, civilizada e atlética, né? Das pessoas que corriam, pedalavam. Então, logo a bicicleta virou uma grande febre. Essa empresa, que é a Hermes Macedo, importava as bicicletas da Suécia e colocava uma marca e vendia para todo o sul do país, né? Essa aqui é a primeira lojinha deles, né? Depois eles cresceram bastante. E eles acabavam incentivando o esporte, as corridas. Eles davam prêmios, né? Eram bicicletas os prêmios, mas havia corridas no intervalo dos jogos de futebol, havia corridas em volta das praças centrais aqui da cidade, e conta-se que as pessoas conheciam o nome dos atletas todos. Todos eles eram conhecidos, né? Esse aqui é o Grande Prêmio Prosdóximo, que também é uma marca de bicicleta, né? As bicicletas Prosdóximos. E o Adir de Lima, esse rapaz aqui, ele está vivo ainda, ele venceu os paulistas nessa corrida, assim, e 100 voltas em torno da Praça Rui Barbosa, assim. Ele já veio aqui na bicicletaria e contou as histórias, contou volta por volta, como é que foi a troca da marcha, com a corrente caindo, qual o sprint que ele deu. Atualmente, ele parece que ele está com um Alzheimer, assim, esqueceu alguma das histórias, mas essa é uma outra questão que a gente tem pouco material desses personagens, assim, né? Alguns deles estão vivos e alguns estão vivos, mas esqueceram das histórias. Então é um trabalho assim para a gente transformar até o ciclismo num patrimônio cultural aqui da cidade. Aqui também, no meio do século, aqui no interior do estado, Mandaguari, né, a venda de bicicletas suecas, né? Aqui mostra também uma foto do início de 1952, a Avenida República Argentina, e hoje em dia é uma rua onde passa o BRT, né, o Bus Rapid Train, na sua canaleta, mas para mostrar que os ciclistas já estavam ali onde hoje passam os biarticulados. Hoje em dia, uma cidade que está bastante crescendo o número de bicicletas, né, é Paranaguá, uma cidade litorânea aqui do portuária, e ali há uma cultura grande das bicicletas caiçaras, mas ainda não existe uma política pública que veja essa riqueza, né? Recentemente foi feita a pesquisa do perfil do ciclista e Paranaguá foi a cidade onde tem o uso mais frequente da bicicleta do país. A maioria das pessoas em Paranaguá utilizam 7 dias por semana. Essa pesquisa do perfil do ciclista, ela aconteceu em várias capitais aqui, né? Ela foi fomentada pela ONG Transporte Ativo do Rio e a Universidade do Rio, por um questionário qualitativo, né, que os voluntários iam a campo entrevistar as pessoas. Depois dessa onda aqui de bicicletas, da década de 60, 70, 80, chega esse senhor aí, né, esse urbanista. Ele chegou na época ainda da ditadura aqui na cidade, parece. E é dele o projeto do primeiro calçadão, né, urbano, assim, que é o calçadão aqui da Rua 15 de Novembro. Conta a história que ele um dia mandou depositar as pedras, pediu para o exército fechar as ruas, e em um final de semana
ele calçou a calçada até a outra, as ruas transformando num grande calçadão. E na segunda-feira os comerciantes ficaram polvorosos, né? Falando, mas como isso? Vocês nem questionaram a gente. Eu vou perder nossos clientes, eles não têm como vir de carro e parar na frente da minha loja, minha família vai morrer de fome. E a imprensa caiu matando em cima. Mas depois de um mês, o comércio daquela rua foi muito pungente, assim, e aí as pessoas agradeceram. Conta a história que nessa época do protesto, da abertura do calçadão, a Associação dos Automobilistas, né, estava marcando um encontro para atravessar o calçadão de automóveis, né, porque ali era o lugar dele e havia sido tirado o lugar dos carros. Ali era uma rua onde as pessoas desfilavam com seus automóveis. E aí conta essa história, né, talvez um misto de lenda e verdade, e foi pensado na ideia de colocar papel craft no chão, com potinhos de tinta, onde aos domingos as crianças desenhariam ali no calçadão. Isso existe até pouco tempo atrás, existia. E parece que essa foi a origem desse movimento assim, de atividades culturais ali do calçadão. Os prefeitos que sucederam o Jaime Lerner sempre falavam, né, desse urbanismo, acupuntura urbana, né, falavam da questão do planejamento, né? Aí vieram o Cássio Taniguchi, o Rafael Greca, o Beto Richa, depois o Luciano Dutti, e aí a gente via que a fala era a mesma, mas nada acontecia. Então, um grupo de amigos, né, de jovens universitários, resolveu pensar numa ideia de uma ciclofaixa em 2007. Aí fomos até o Instituto de Planejamento Urbano, consultar os arquitetos, falamos que não precisava asfaltar as calçadas para fazer ciclovias, né? Era possível uma ciclofaixa, gastava-se menos recursos e dava uma certa segurança aos ciclistas. Mais jovens, né? Nós estávamos jovens lá e os arquitetos bateram nos nossos ombros, falaram: não, deixe conosco, está tudo certo aqui, nós temos um projeto, quer tomar um café aqui, fica à vontade, mas nós temos um projeto tranquilo. E passaram-se alguns meses e nada, nenhuma notícia desse plano cicloviário que eles tinham falado para gente. Então, no dia 22 de setembro de 2007, para fazer 18 anos, a gente reuniu 40 ciclistas e pintou a primeira ciclofaixa de Curitiba, numa rua, numa quadra. E após a pintura, a polícia chegou e aí levou preso três de nós como crime ambiental. A imprensa, na época, cobriu bastante esse caso, apoiando, né, os ciclistas, né, ouvindo a nossa versão. A gente tentou falar com o procurador municipal, né, dizendo que que a ciclofaixa não era a ideia de conspurcar o patrimônio público, mas sim de trazer uma solução. Era uma proposta para a cidade, assim, né? Eles não quiseram abrir mão, fecharam os olhos, falaram que se eles liberassem a gente, todos os grafiteiros da cidade iam se achar também no direito e infringiram uma multa de crime ambiental. Eu acho que em outras cidades também acontece, né? Curitiba, se você pinta a fachada, o chão, você recai em crime ambiental, pichação e tem uma multa agravada. E você não pode fazer concurso público. E aí eles deram essa multa pra gente. A gente teve que fazer um grande crowdfunding, acho que foi o primeiro financiamento coletivo que eu soube, nacional, e pessoas do Brasil inteiro ajudaram a gente a pagar as multas pecuniárias da pintura da ciclofaixa. Nós éramos três pessoas multadas, né? Duas delas foram pagas, né? E uma delas continuou correndo na justiça, até que recentemente o juiz liberou, absolveu, falando que foi usado tinta de parede, assim, não foi usado spray. Então não era pichação. Então fomos absolvidos desse caso. A gente, para pagar a multa, a gente fez uma grande campanha, fizemos um cartaz, que era um formato de stencil, e a ideia das pessoas também pintarem ciclofaixas pela cidade toda. Nesse momento, né, a gente estava fazendo ações de Fizemos ações de questionamento, né, ao poder público, né, questionando sobre as ciclofaixas, sobre as propostas do Viário, 2007. E aí, nessa pintura, já estávamos fazendo ações de provocação. Então, a gente já estava mais radicalizado ali nas ações. E esse aqui é o cartaz para pagar a multa da ciclofaixa. A gente estava empolvoroso, né? As pessoas estavam vendo que o uso da bicicleta na cidade não tinha nenhum resguardo, né? Então, havia-se bicicletadas peladas que nós fazíamos, como a ideia de como se sentíamos no trânsito. Fazíamos stencils provocadores. Nós baseávamos bastante nos holandeses, né, nos provos, que tinham a ideia da bicicleta comunitária, do Partido Pirata e da provocação. Então a gente estava misturando as atividades culturais, artísticas com a luta social. A gente, na hora do rush, a gente pegava um cruzamento movimentado, chamava os amigos e amigas e fazia uma festa, chamava uma banda para tocar uma música e fazia essa happening, esse acontecimento em meio ao caos urbano.
está escrito: o petróleo é nosso, num vidro de automóvel, né, num para-brisas de automóvel. Certa vez, a gente pegou uma carcaça de Fusca e carregou ele do centro cívico até próximo do Palácio do Governo. Instalamos essa carcaça. Ela estava sem motor, sem nada, mas era pesada para diacho. E aí, muitas pessoas ali, a gente fez esse carregamento, chamou de Fuck Andor. E plantamos um jardim em cima dessa lataria. Esse Fusca ficou ali no Palácio do Governo, ali até o show do Roberto Carlos, que teve na virada cultural. E a prefeitura mandou tirar. Nesse momento, a gente já estava bastante ativo culturalmente e propusemos uma exposição chamada MOB. Chamamos 23 artistas, né, professores, universitários, artistas performáticos, artistas da tecnologia, para discutirem sobre a mobilidade. A mobilidade no seu amplo aspecto. E fizemos um programa de atividades. E dá para ver ali a última atividade era a fundação da Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu. A gente estava necessitando já de um corpo jurídico, né? Um corpo que pudesse participar dos conselhos e ter um outro embate aí com as forças de poder. Esse aqui é um dos trabalhos, que é do Michael, eu gosto muito. Ele fez um calendário e colocou os meios de transporte, os 31 meios de transporte. Então, no dia 22 de maio de 2011 foi fundado a Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu e a entidade, né, conseguiu diversas vitórias já no estado, né? Quase damos dois passos para frente e voltamos um, quando muda a gestão, quando as políticas também vão para o outro lado. Mas nós conseguimos grandes vitórias no estado. Eu vou falar de algumas. Aqui foi uma provocação também, na época do Luciano Dutti. Ele foi prefeito de Curitiba por um tempo e ele, mesmo consultando, né, os ciclistas, a gente dando opiniões, ele resolveu fazer uma ciclofaixa domingueira na cidade, assim, só para o domingo, ocupando uma faixa do lado esquerdo ainda, circundando a região central, assim. Então, no dia da inauguração, a gente conversou com todos os ciclistas para eles usarem a outra faixa, não a faixa pintada para ser a ciclofaixa domingueira. Eu vou falar um pouco da história atual aqui, da última eleição de Curitiba. Foi também quando houve-se um acordo da federal, assim, do PT, para que ele indicasse nas prefeituras quem seriam os candidatos de cada prefeitura. E aí veio uma delimitação de uma instância superior do PT para que em Curitiba o candidato fosse o Luciano Dutti. Ele é do PSD, né, do partido do Alckmin. E aí o Goura, que é um parceiro nosso, que está desde o começo do movimento, ele foi vereador, muito bem votado, depois virou deputado, né, foi eleito deputado estadual, e ele já concorreu a Curitiba, a prefeitura, na eleição retrasada, foi muito bem votado, chegou ao segundo turno. E nessa eleição passada, houve uma diretriz, né, para que tivesse uma coligação, o Goura é do PDT, com o Luciano Dutti. E não foi muito feliz, assim, né, a gente não conseguiu chegar nem perto do segundo turno. Teve uma volta à direita aqui na cidade, né, foram dois candidatos da direita para o segundo turno. A mulher, né, e Grael, ela era da extrema direita aqui, anti-vacina, assim, e isso era plano de governo dela, assim. Ela não chegou no segundo turno, quase foi eleita. Foi muito bem votada. A gente já no final, no segundo turno, estava fazendo campanha para que retornasse o Eduardo Pimentel, ele é o atual prefeito, né? Ele era o vice-prefeito do Rafael Greca. No final da campanha, a gente estava já fazendo votos para que o Eduardo ganhasse, não a Grael. Mas é uma estratégia ruim ter, acho, colocado o Luciano Dutti ali para concorrer à prefeitura de Curitiba. Essa aqui foi uma ação que nós fizemos também, chamada Vaga Viva, que é a ocupação de um estacionamento na cidade, uma vaga de carros, para que haja um banco, umas plantas, um espaço de convivência. Que a cidade não seja somente um fluxo de mercadorias, um espaço áspero, né? Ela possa ser um espaço mais convidativo. E essa ação da Vaga Viva em Curitiba resultou numa política pública, né? Curitiba, mais para frente, criou uma lei que reconhecia a vaga viva e os comerciantes poderiam requerer que a vaga na frente do seu comércio virasse um espaço de estar. Poderia ter mesas, poderia ter bancos, ou só plantas, ou só um deck. E por um tempo, essa política pública vingou aqui na cidade, até ela ser extinta aqui na atual gestão do Rafael Greca. Aqui nós fizemos uma criação estadual, que foi um Conselho Estadual da Ciclomobilidade, é o Conciclo. É uma entidade que não ela é consultiva, né? Ela não é deliberativa, mas ela
Dentro desse conselho existe o Departamento de Trânsito, a Secretaria de Saúde, Educação, Estradas e Rodagem, a Polícia Militar, planejamento, né, do governo estadual. E há uma necessidade, né, de a gente aprender a participar de conselhos, né, porque os conselhos eles precisam, né, da participação popular, mas os populares, né, que estão nos conselhos são os únicos que não estão recebendo por estar ali na reunião, né, durante a tarde inteira. Para os outros membros do conselho, se os assuntos demorarem um mês, 2 meses, para eles tudo bem. É gente que tem mais pressa para as coisas acontecerem. Então há uma necessidade de aprender a trabalhar em conselhos e bater na mesa quando é necessário. Mas dentro desse conselho a gente conseguiu algumas vitórias. Uma delas é um aplicativo chamado Minha Bike. A Sul, né, a gente começou a ficar interessado em saber sobre o comércio, roubo e venda e o comércio de bicicletas roubadas, a venda e receptação das bicicletas. Então fomos à Polícia Militar, conseguimos o extrato das ocorrências e descobrimos que em Curitiba, né, só em Curitiba, existe uma média de 6 bicicletas roubadas por dia. E conforme o IBGE, a cada 40% das pessoas que são roubadas, em bicicletas roubadas, elas não registram ocorrência. Então, pensa-se que deve ser umas 10 bicicletas por dia roubadas em Curitiba. Existe uma questão, né, desse roubo, dessa receptação. As pessoas que vão comprar bicicletas não sabem se a bicicleta é roubada ou não. Muito poucas pessoas têm os documentos da sua bicicleta, né, o nota fiscal delas. Então a gente fez um trabalho vitorioso de advocacy, que foi levantar esses dados, informar a imprensa, mobilizar as pessoas e pressionar os tomadores de decisão. A gente conseguiu chegar até o secretário de Segurança Pública, levando essa demanda, e ele passou isso para um outro setor dos boletins eletrônicos e se espelhando, né, num site que existe aí em São Paulo, que é gerido pela Polícia Militar, um site de registro de bicicletas. Nós criamos aqui no Paraná essa aplicação, que é o Minha Bike, onde o cidadão paranaense pode registrar a sua bicicleta no site do governo e se você for comprar uma bicicleta, você pode ver se a bicicleta é do mesma pessoa ou tem um aviso de roubo. Mas, né, foi criado, a gente fez um grande trabalho para as pessoas registrarem suas bicicletas, só que isso não é divulgado muito aqui no Paraná. Então, o ano passado foi uma vitória, né, ter conseguido essa aplicação, mas o ano passado eu fiquei lutando dentro do Conselho Estadual para que haja uma ampla divulgação e não aconteceu. Eles dão as desculpas que eles querem criar um aplicativo maior, um guarda-chuva que abarque todos os outros aplicativos para fazer um lançamento disso, mas especificamente o Minha Bike existe, está tendo registros, né, mensais, aumentando o número do banco de dados, mas não é amplamente divulgado. E também não está interligado com a polícia, né? A polícia, ela conseguir... Se você tem a bicicleta roubada, você apertar um botão e a polícia saber que a sua bicicleta foi roubada em tal lugar. Isso ainda não acontece, era uma promessa. Um outro problema, né, dessa cadeia, desse ecossistema de roubo de bicicletas é quando a polícia realmente apreende uma quantidade de bicicletas ou alguém suspeito com a bicicleta, não consegue devolver essa bicicleta para o seu dono. E não existe um banco de dados, né, um registro. Se esse site fosse amplamente divulgado, né, as pessoas registrariam mais e essas bicicletas poderiam voltar a seus donos. E essa é uma questão atual, porque como aqui no Paraná, em outros estados, existem leis que regulamentam a doação dessas bicicletas nas delegacias, paradas há mais de 90 dias, para organizações. Mas a gente percebe que essas leis elas não são regulamentadas. Então, é um trabalho que a gente está fazendo. A gente já conseguiu a liberação de uma delegacia somente, liberou todo o seu acervo para a gente doar as bicicletas, mas está difícil para regulamentar isso, né? Porque cada caso é um caso, a gente não conseguiu ainda chegar na regulamentação e os deputados que aprovaram essa lei também não têm interesse em ajudar a gente a regulamentar isso. Uma outra aplicação que eu queria falar para vocês, que é esse sistema que é o eGov, né, o governo eletrônico, né, como o site Minha Bike, é esse site aqui que é o Bateu. O link está errado. Agora ele é bateu.pm.br/gov.br. Essa aplicação, ela atende ocorrências no trânsito sem vítimas. Faz 10 anos que o Paraná foi o primeiro estado a criar esse sistema, em que se você tivesse uma ocorrência no trânsito, você pegaria seu aparelho telefônico, seu telefone, seu smartphone, e registraria a ocorrência no cruzamento que ela aconteceu. Você pode pegar o contato do outro motorista envolvido na colisão e até pedir uma audiência pública. Tem um botão lá que você clica aí
faz uma audiência pública. A gente vibrou muito dessa aplicação ser lançada aqui no Paraná, mas soubemos que somente quem tinha o Renavan do veículo poderia registrar a ocorrência. Pedestres, ciclistas, skatistas teriam que ir até a polícia, o batalhão de trânsito, para registrar a sua ocorrência. Então, dentro do Conselho Estadual, a gente encampou uma luta para que o ciclista também pudesse ter o direito de registrar essa ocorrência. E fazem 5 anos que agora o ciclista pode. Essa aplicação é muito interessante porque você pode pegar o extrato das ocorrências na cidade, no Paraná inteiro, né, acontece esse registro. Então você pode ver os cruzamentos mais perigosos, as ruas onde tem mais ocorrências, e seria uma importante ferramenta para que as prefeituras criassem ações pontuais nos lugares onde tem maior ocorrência, para ninguém mais estar ferido no trânsito. Isso ainda é um trabalho que a gente tem que continuar, né? Eu até estive no Biscultura, apresentei duas vitórias populares, mas o lema da minha fala era que o Estado é permanente e nós somos temporários. É quanto uma vida de ativismo consegue cristalizar uma política pública, né? Porque essas ações elas podem mudar o governo e podem acabar, né? Também a falta de divulgação pode também fazer a coisa minguar. Então ainda eu tenho 47 anos, tenho alguns anos ainda de ativismo e eu tenho que estrategiar mais aonde é como cristalizar, né, essas vitórias, né, para que a gente não tenha retrocesso. Aqui a gente fazendo o registro de bicicletas na praça de pouso de ciclistas e aqui uma ocorrência no trânsito. A gente até está desenvolvendo agora um manual de como proceder em caso de ocorrência, né? A gente já pediu a ampla divulgação do site Bateu, também sem sucesso ano passado. Esse ano vou juntar forças e vou continuar encampar essa luta, mas a gente está desenvolvendo um manualzinho para instruir as pessoas a registrar o local do acidente, da colisão, identificar testemunhas, fazer o registro no aplicativo Bateu, documentar, né, a sua lesão, a sua bicicleta também, e tentar na justiça recorrer a uma indenização por essa perda de trabalho, por esse estrago na bicicleta. Uma outra vitória que conseguimos no Paraná foi a redução da substituição tributária. Teve uma época que houve uma mudança na tributação, onde cada estado podia falar qual era a sua alíquota de imposto para transações entre estados. E a alíquota do Paraná foi uma das maiores, foi igual ao São Paulo. Então fizemos uma grande ação, até o Daniel Gucci está ali no meio, que é o Rasca do PV, outros donos de bicicletarias, e conseguimos ter vitória, assim, né? Fizemos uma audiência pública, o Goura está ali no meio, o piloto, fizemos uma audiência pública e conseguimos chamar o secretário de Finanças, né? E ele falou, a gente não sabia como pensar assim, essa alíquota, então colocamos a alíquota de São Paulo. E a gente falou do impacto todo que isso causaria e ele acabou reduzindo. O Paraná, conforme a Aliança Bike, é o terceiro estado que mais tem montadoras de bicicleta do país. Parece que é uma das maiores fábricas, né, que é a Cole, ela está em Marialva, interior do Paraná, e no estado existem muitas montadoras, né, importadoras de bicicleta. Santa Catarina é o estado que mais emprega trabalhadores na cadeia produtiva da bicicleta. Mas o Paraná é o lugar onde mais tem empresas, né, que fazem essa montagem e importação de bicicletas. Essa ainda é uma política pública que ainda é um caminho para avançar, né? A gente não tem ainda como se fosse um fórum, né, dos fabricantes, né? Mas é um trabalho que eu tenho interesse em tocar, em fazer essa reunião de industriais. Uma outra ação que aconteceu aqui em Curitiba foi o Fórum Mundial da Bicicleta. A gente, em Porto Alegre, né, aconteceu um atropelamento em massa de uma bicicletada, um motorista com seu filho disse que se sentiu ameaçado, e tocou o carro em cima dos ciclistas e gaúchos, né? Não feriu ninguém gravemente, mas feriu a alma, né, dos ciclistas ali, gaúchos. E houve bicicletadas em todo o país e os gaúchos resolveram criar o Fórum Mundial, como foi um Fórum Mundial Social, o Fórum Mundial da Bicicleta. Tivemos 2 edições do Fórum Mundial da Bicicleta em Porto Alegre. Na terceira edição, a gente trouxe para Curitiba. E essa aqui foi a abertura do Fórum Mundial. Estávamos com o prefeito do PDT, Fruit, e ele falou, né, nessa abertura aqui, e trouxemos pessoas do mundo inteiro para falar sobre o uso da bicicleta. Isso causou até um impacto na cidade de políticas públicas que se abriram mais, né, para a ciclomobilidade. Isso aqui é um pouco da ação da Ciclo Iguaçu. Talvez vocês conheçam esse senhor aqui, ó, o Antônio Miranda. Um de vocês deve ter trabalhado com ele. Ele já trabalhou no Ministério das Cidades, ele trabalhou no GEIPOT,
era um grupo de pesquisa, né, sobre transportes, e ele é atual nosso grande conselheiro da Ciclosul. Ele já foi presidente da UCB também, já trabalhou no Instituto de Planejamento Urbano, e é dele, algumas boas ciclovias da cidade, é o planejamento dele. E que nós fazemos uma contagem de ciclistas, uma série histórica, né, todos os anos a gente vai em 7 pontos e conta quantos veículos passam, quantos deles são ciclistas, dos ciclistas quantos são homens e mulheres, e qual é o comportamento, né? Se estão na via, no contrafluxo, na calçada. Esse foi a posse, né, do prefeito do Gustavo Fruit. Ele foi de bicicleta e ele foi o prefeito que deu abertura para as várias entidades sociais da cidade desenvolverem suas políticas públicas, né, com conhecimento de causa. Então, nessa época existia também o Conselho de Trânsito Municipal, existia uma reunião mensal entre ciclistas e a prefeitura. Foi também nessa gestão que surgiram as vias calmas ao lado das canaletas do ônibus, né, que aqui em Curitiba as canaletas cortam a cidade, né? A cidade foi planejada em volta dessas canaletas, desse sistema trinário, que é uma canaleta no meio, duas ruas de acesso do lado da canaleta e outras ruas rápidas nas quadras seguintes. E todo um planejamento de habitação, né, de prédios que estão próximos e depois bairros mais residenciais. Existe uma questão que os ciclistas utilizam muito a canaleta, e a canaleta é o caminho mais direto, mas é onde passam os ônibus pesados, né, os biarticulados, e é um pouco inseguro para os ciclistas, né, apesar que alguns deles se sentem mais seguros na canaleta do que na rua. Então, através de discussões ali, com o Fruit, a gente fez as vias calmas, que são ciclofaixas ao longo das canaletas, né, do lado das canaletas, assim, seguindo esses eixos. E eles estão bem utilizados. As nossas contagens de ciclistas acontecem nessas canaletas também, para saber o quanto de ciclistas estão migrando para as vias calmas. Também com o Fruit foi desenvolvido as calçadas verdes. É uma iniciativa fantástica de redesenho urbano, priorizando a segurança, né, de pedestres e motoristas, reduzindo o espaço, né, de travessia, né, a largura da rua para melhorar a travessia e desenhando essa geometria da cidade. Ela não precisa ser cartesiana somente, né? Ela pode ter esses meandros, essas ilhas verdes que dão segurança para pedestres e dão seguranças para ciclistas, dão segurança para pedestres e para motoristas também. Isso durou durante a gestão do Fruit, né, 4 anos, mas o Rafael Greca e tentou se reeleger, né? Ele já havia sido prefeito da cidade, e ele fez uma campanha de um partido pequeno, do PMN, e ganhou as eleições após o Fruit. E aí logo ele começou a fazer o desmonte das vitórias, né? Então ele logo falou que isso aqui não era uma condizia com a cidade que ele pensa. Então ele foi lá e apagou, simplesmente apagou, sem nenhuma discussão, extinguiu os conselhos de trânsito, e priorizou, né, o transporte motorizado da cidade, né, criando binários. Aqui um protesto que a gente fez já que eles já tinham retirado as calçadas verdes, a gente parou pedestres e motoristas perguntando se eles achavam mais seguro ou inseguro essas vias, se atrapalhava ou melhorava a vida. Mesmo os motoristas disseram que eles não se preocupavam, não incomodavam os motoristas, e os pedestres se sentiam mais seguros. Na época do Fruit também a gente conseguiu a integração modal, que é algo tão necessário, né, para cidades, né, para essas cidades, para as grandes cidades, onde as pessoas têm que se locomover lá da sua cidade de dormitório até os centros urbanos. Curitiba fez uma experiência nos ônibus biarticulados. Hoje em dia já não existe mais, mas houve essa experiência. Os táxis também foram incentivados a ter porta-bicicletas, né, Transcalói neles, assim. Aqui alguma Ciclo Iguaçu também faz sugestões de melhorias em vias, né? Tem técnicos que pensam nos quesitos de segurança, na visão zero. E então isso aqui é uma via onde passa ônibus, tem uma via férrea também, e uma ciclovia atravessa esse lugar aqui, sem nenhuma segurança. Então propusemos a construção de uma ilha ali no meio, e a prefeitura atendeu, assim, né, depois de uns anos, assim, a gente conseguiu essa vitória de melhorar a segurança dos ciclistas ali e pedestres. Aqui também é uma via que atravessa uma ciclovia aqui, por essa faixa de pedestres, mas os motoristas olham para o lado direito ali e acabam várias vezes, né, frequentemente, colhendo os ciclistas que estão vindo no outro lado. A gente tem uma solução de reduzir essa calçada aqui para a faixa de pedestres ser menor também, e a velocidade
diminuir os automóveis, fazendo uma curvinha ali, para que eles possam parar depois da faixa de pedestre também, né? Porque aqui eles têm que parar em cima da faixa de pedestre para fazer essa conversão. Mas isso ainda não aconteceu. Uma outra luta não foi vitoriosa, mas deu o que falar, foi na época que havia a nova concessão dos pedágios do Paraná. Então, sabíamos que a nova concessão ia licitar as estradas por mais 30 anos. E vimos que não existia nenhuma fala sobre pedestres, sobre segurança viária, de ciclistas, as pessoas que precisam utilizar as estradas para ir de uma cidade a outra. Então, muito exitosos, nós fizemos uma grande campanha chamada 15 por 30, onde você tinha 15 minutos, né, para você entrar no site da ANTT e registrar uma sugestão para modificar o contrato das rodovias. Era muito complexo essa sugestão, né? Que você tinha que baixar um arquivo PDF, fazer uma sugestão, depois subir novamente para o site. Então a gente fez um passo a passo, né? Como é que você faz? Baixa o PDF, cola as contribuições, depois faz o cadastro na plataforma. Então a gente conseguiu fazer um flood, um alagamento no site da NTT durante esse período que estava aberto para contribuições. A gente fez uma campanha nacional, pessoas dos outros estados entenderam que eles iam contribuir aqui com o Paraná, mas quando chegasse na vez deles também iam contribuir também nos seus estados. E acabou travando o site da NTT, eles tiveram que prorrogar o prazo de contribuições, mas a gente conseguiu até falar com o Tarcísio, ele era da época secretário de Transportes, eu acho, né, o ministro das cidades, mas a gente conseguiu uma audiência com ele. Ele estava na audiência, mas ele não falou nada, ele saiu assim. A gente falou com os assessores dele. E o papo que o pessoal daquele governo, daquela gestão tava, era que eles estavam com os pedágios aliviando a barra dos governadores, que eles não iam precisar investir nas rodovias. E essas modificações para pedestres e ciclistas, o governo, os estaduais poderiam fazer. Eles estavam falando para a gente não colocar isso dentro dos contratos, né? E mesmo a gente fazendo a pressão, tendo um grande número de sugestões, eles não aceitaram, não acataram essa questão e os contratos foram feitos como quiseram, assim, né? Mesmo tiveram várias audiências públicas aqui no Paraná, porque eles aumentaram o número de estradas pedagiadas e essas audiências não deram em nada. Eles acabaram fazendo como quiseram, as novas concessões de pedágio. Na verdade, alguns trechos vão ter ciclovias aqui no Paraná. São trechos pequenos, eles não são contínuos, mas pode-se falar que foi uma pequena vitória de toda essa movimentação que a gente fez. Uma vedete que eu quero falar para vocês é esse terreno localizado no centro da cidade, onde descobrimos que era da prefeitura e discutindo com o Instituto de Planejamento Urbano, na época do DUT até, tivemos a ideia de construir uma praça ali. A prefeitura falou, sim, muito interessante uma praça, do que vocês pensam? A gente falou, poderia ser um teatro, poderia ser um módulo policial, um banheiro público. Demos as ideias assim, e eles falaram, não, mas isso é gasto para a prefeitura, a polícia já tem um quartel-general logo na quadra seguinte, teatro já tem outros teatros aqui na Redondeza. Daí a gente continuou sugerindo até chegar na ideia de ser uma praça de ciclistas. E eles gostaram da ideia, fizeram um projeto um pouco mais rebuscado, que iria demorar 2 anos. E os ciclistas estavam bem mobilizados nessa época, após o Fórum Mundial da Bicicleta, e falamos que nós queríamos construir com as próprias mãos, né, em formato de multirão. E então simplificamos o projeto, a prefeitura ajudou, terraplanando, com materiais, os calceteiros nos ensinaram a colocar os calçamentos na praça. Durante 6 meses a praça foi construída e com um espaço para shows, uns bicicletários, um telão para filmes, e ela está localizada ao lado da Rua São Francisco, que é a antiga Rua do Fogo. É uma rua antiquíssima que vai em direção ao oeste. Vira Manuel Ribas, depois vira a estrada que vai para Foz do Iguaçu, né? Então, nessa rua, os comércios começaram a abrir as portinhas, cafés, ateliês, estúdios, pizzarias, restaurantes, todos começaram a abrir pela movimentação cultural que acontecia nessa praça de ciclistas. E por um tempo a rua foi um grande movimento da cidade, né? Até que houve umas questões de segurança pública, né? Curitiba não gosta muito de ações na rua, de festas em ruas, então houve uma repressão ali, policial, e depois veio a pandemia que jogou uma pá de cal em cima e deu uma esfriada na rua. A prefeitura lançou uma lei que era proibido fazer eventos culturais na Praça do Ciclista, com a desculpa que a muvuca iria crescer e ia ocupar as ruas. Aqui na frente passa um ônibus biarticulado, né? Ia obstruir a via do ônibus. Então eles proibiram ações culturais na praça.
A gente não consegue ter editais, né? Recursos digitais, porque é proibido, né? A gente não tem autorização. E aí houve esse esfriamento da praça, mas agora ela está tendo uma retomada, né? Os comércios estão voltando, as atividades na praça estão retornando também. Até nesse domingo a gente vai fazer uma repintura da Praça dos Ciclistas ali. Mas é uma grande experiência urbana, né? Das pessoas construindo um espaço para as pessoas. O mais incrível foram as crianças que trabalharam nessa construção. Aqui não tem, mas as crianças estavam trabalhando e a gente não sabe o impacto ainda na vida delas, de elas se perceberem pertencidas à cidade, né? De elas terem esse poder de construir a cidade com as próprias mãos. Aqui temos um slide que fala do Goura, que foi esse cicloativista que alcançou a vereança, agora ele é deputado. Ele tem feito um trabalho excelente ali. Ele está no partido PDT. E ele é o cara da bicicleta aqui do Brasil, junto com a Falzone, junto com o Marquito, Santa Catarina. E a gente admira bastante o trabalho do Gora. Gostaria de abrir um pouco mais para a nossa participação. Ele mesmo vindo do movimento cicloativista, a gente não está tendo um diálogo ali tão ativo assim, né? Uma vez por ano a gente vai lá fazer as cobranças lá no para ele assim, né? Esse ano a gente tem que voltar, mas a gente gostaria de estar ser mais consultado sobre as propostas e políticas estaduais dele. Em Curitiba tem algumas questões agora, eu acho finalmente o movimento do grau tem surgido bastante na cidade, né? Dos jovens que gostam de empinar as bicicletas. Eles têm até bicicletas especiais e com freio a disco, que eles fazem RL, empinam com a roda da frente, empinam com a roda de trás, fazem reuniões para mostrar essas manobras, assim. E aqui em Curitiba houve um movimento de eles pegarem rabeira bastante nos ônibus. Até houve algumas mortes que comoveram a população, comoveram até a comunidade do Grau, assim. E os vereadores criaram uma lei para multar e aprender as bicicletas desses jovens que pegam rabeiras. A gente acredita que esse esforço deveria ir para um outro lado, assim, de melhorar os lugares de recreação da cidade, de ter atividades formativas, né, para os ciclistas, mas eles fizeram esse movimento, os vereadores, a gente fez uma manifestação ali, mas teve uma morte, né, que fez essa comoção. Tem a Georgia Prats, que é a nossa vereadora do PT ali, a professora Ângela, aqui do PSOL, o João Paulo Mel, que foi candidato. Então, aqui uma foto do pessoal, né, que faz essas manobras, o grau. Aqui em Curitiba acontecem algumas reuniões nacionais dessa galera, e reúne jovens, né, de várias partes do país. Uma ação também que nós fizemos durante a pandemia aqui foi a entrega amiga, foi a tentativa de criar mecanismos para que pessoas pudessem contratar esses bikers sem o intermédio dos aplicativos, né? Então a gente fez uma grande campanha para juntar esses ciclistas, fez uma ação de marmitas solidárias para eles na época da pandemia, compreendendo que eles eram um serviço de essencial, né, na cidade. E aqui na Bicicletaria Cultural a gente estava servindo as marmitas e conhecendo esses ciclistas e eles se conhecendo também, né, nesse trabalho plataformizado, que cada um por si, eles têm pouco tempo para se encontrar e para descobrirem, para entenderem as regras do jogo. Então a gente fez esse trabalho de entrevistar eles e saber as necessidades, né? Isso aqui é o banner do Entrega Amiga, uma grande campanha exitosa na época da pandemia. Eu estou agora aqui na bicicletaria, que é um espaço que eu tenho junto com a Patrícia Valverde, minha esposa, minha sócia. É um espaço que surgiu junto com a Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, na mesma época. A gente vendo que existia muitos ciclistas circundando aqui pelo centro, pela área central, e não tinha uma placa dizendo que o ciclista era bem-vindo aqui. Então a gente resolveu abrir um ponto de apoio para o ciclista urbano, um estacionamento, duchas, cozinha comunitária, oficina comunitária, bicicletas também de aluguel e bicicletas comunitárias. E esse trabalho, ele alimenta eu e minha família, e com isso eu consigo ativar o ativismo. Eu faço ativismo por bicicletas. Atualmente eu sou o coordenador da Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, que é um trabalho voluntário, mas é aqui com feijão e arroz da bicicletaria que a gente alimenta a família. É um espaço que recebeu recentemente agora o Prêmio Bicicleta Brasil do ano passado. O Plano Bicicleta Brasil é um trabalho da UCB, da União dos Ciclistas, né, junto com o governo federal, para criar uma estratégia nacional da bicicleta, com diversos pontos que vão promover a bicicleta no país. E um deles é reconhecer iniciativas que fomentam o uso da bicicleta.
Então, nós fomos reconhecidos o ano passado, e esse ano nós já nos inscrevemos também para concorrer o prêmio que vai sair, o resultado está para sair logo, logo, logo. Agora nós estamos no mês da bicicleta, que no Paraná é reconhecido por uma lei, mas nada é feito, né, para que os órgãos falem sobre o uso da bicicleta, né? Então, a gente também, tendo poucos editais de mobilidade, a gente escreveu, né, foi reconhecido como ponto de cultura, que é uma iniciativa, né, da gestão do Lula, já das outras gestões também, em que reconhece-se que a cultura é uma entidade viva, né? Ela não acontece num projeto e no outro não acontece. Ela está acontecendo a todo momento. E então fomos reconhecidos como ponto de cultura, um coletivo chamado Arte Bicicleta Mobilidade, e a gente desenvolve as ações aqui no mês de setembro no Paraná, sobre ciclomobilidade. Então, esse ano nós estamos com ação em Paranaguá, Foz do Iguaçu, Cascavel e Curitiba. Nós estamos nos preparando para o Dia Sem Carros. Aqui, segunda-feira, vai chover bastante, então a gente vai fazer o pedal no sábado. Mas na semana que vem vai ter o desafio intermodal, que a gente faz em conjunto com a Universidade Federal do Paraná. E também teremos uma ação em Paranaguá também, que é a cidade litorânea que está bem avançada no uso da bicicleta, mas com poucas políticas públicas. A gente também, com a Associação de Ciclistas, está se organizando para fazer a contagem de ciclistas nesse ano. Mas para finalizar aqui a minha fala, eu queria lançar aqui no grupo uma questão que eu acho que vai de encontro os ideais, né, nossos ideais aí. Porque a bicicleta é um veículo e vou até tirar a câmera aqui. A bicicleta é esse veículo equânime, né, que todo mundo pode utilizar e todas as idades, todas as faixas financeiras, todos os lugares. E ela pode ser uma solução para a cidade, né? Ela consegue que as pessoas tenham acessibilidade, né, direito de usar a cidade, de acessar a cidade. Mas as políticas para quem trabalha e utiliza a bicicleta, elas ainda precisam desenvolver. Hoje em dia, se um funcionário fala para o patrão, eu não quero, o vale transporte eu vou usar agora para minha bicicleta, para arrumar minha bicicleta. O patrão pode falar que não, então beleza, então não vou dar mais o vale transporte para você, já que você vem de bicicleta. E para quem está de automóvel, geralmente tem às vezes tem até um vale combustível, tem um estacionamento da empresa coberto. Então, uma provocação que eu gostaria de fazer aqui no grupo, de como a gente poderia desenvolver uma proposta para que os vales transportes do direito do funcionário possa ser utilizado para compra e manutenção de bicicletas, não ser só facultativo, né? Hoje em dia, se o funcionário vai de bicicleta, o patrão pode falar, então não vou dar vale transporte. Mas eu gostaria de pensar como a gente pode pensar num estudo e numa política pública federal para isso, né? Que eu acho que é uma instância mais federal, para que o uso do vale transporte pode ser usado para adquirir bicicletas e fazer manutenção desses veículos, assim. Talvez junto até com o programa Bicicleta Brasil, né? Possa ser desenvolvido isso, assim, o Ministério das Cidades, o Ministério do Trabalho. Eu não sei ainda por qual instância a gente pode correr nessa proposta. E eu encerro por aqui. Roberto, considerações. Todo Eu falo para mundo. você aqui. É Lúcia, muito Lúcia bom. tá em QAP? Eu acho que a Lúcia tá sem. Eu tô. Agora que estava o meu microfone. Eu também vou fazer uma perguntinha depois. Eu queria fazer uma fala aí, ó. Então, você, depois eu, depois Afonso. Não, eu não Não? sou a primeira. Eu acho que é Não? tu, depois o Afonso, Tá bom. é? Tá bom. Tá bom. Tá. Bom, Eu gostaria vai de falar eu. também sobre o que eu tentei Fala mais avançar. alto, Jorge. Fala Fala mais mais alto. alto, Eu vou ficar aqui Jorge. no direcional Aí, aqui com a Jorge, é o direcional. no direcional. Vamos lá. Vamos, Então, ó, pela pode ordem falar. aqui. George, Afonso, Ivan, Claubão, Lúcia, Itamar. Várias mãozinhas aí. Vamos falar É. rapidinho. Uma, duas, É, três, quatro, assim que cinco. é Eu bom. sou a sexta. Maravilha. Eu queria perguntar, assim, minha pergunta, minha primeira coisa em relação a toda essa história, né? A gente teve em 2022 uma coisa que eu achei muito legal, que foi a campanha da vitória do Lula. A gente bolou o pedal Lula e a gente fez alguns pedais, propôs pedais nas cidades do Brasil e Curitiba acho que foi onde teve os maiores pedais, porque tem um ativismo muito ativo e as passeatas, as bicicletadas, a gente bolou as bicicletadas justamente para ser o contrário da motociata, deu muito certo em Curitiba, hein? Quando eles se juntam
e a gente imagina que Curitiba é aquele lugar de reacionários, aquela coisa, né, que é lugar de Sérgio Moro, dessa turma, né? A gente talvez se surpreenda, né? Imaginando que quem acha que é só lugar de reacionário, talvez se surpreenda. Paraná, que é a terra onde nasceu o Movimento Sem Terra, etc. Então, o Pedal Lula em 2022, as fotos que o Doug tirava lá eram maravilhosas, coisas assim, foi muito incrível, junto com o MST, fazendo atividades, foi uma coisa muito bonita, espero que se repita no ano que vem aí, quando a gente está na batalha pela reeleição do Lula. A pergunta que eu quero fazer, em relação assim, eu sinto que o Curitiba, com a questão do Jaime Lerner, dos ônibus embarcados, aquela coisa do plano diretor, virou referência mundial, várias cidades, Bogotá e outras falam de Curitiba como quase que um padrão ouro, assim, um maior case de sucesso vamos Ônibus. dizer, de urbanismo tal, né, em relação à questão de você jogar a cidade com os ônibus embarcados e fazer as cidades, os prédios vamos dizer, se adensar em relação junto ao transporte público, tal. Genial isso. Mas eu fico com uma impressão de que parece que um pouco que parou por aí, assim, não a Curitiba parece que vive desses louros, né? Não tem o metrô, aí não tem uma rede de ciclovias que realmente encha os olhos, né? Como a gente já viu agora em Niterói, ou vai ver em Fortaleza. É isso procede? Vamos dizer que talvez Curitiba tenha deitado no berço esplêndido das glórias de Jaime Lerner dos anos 70 e 80 e essas pautas novas que vêm para o século XXI de ter metrô, ter ciclovia, ter intermodalidade e tal, não chegou com a mesma força com que essa revolução, vamos dizer, de Jaime Lerner. Como é que você acha que isso procede ou não? Ou eu tô maluco? Essa é a minha pergunta. Vamos fazer 3 perguntas? Melhor, né? Isso. Vamos lá. Afonso, microfone, Afonso. Primeiramente, agradecer ao Rosenbaum por essa explanação sobre o que acontece em Curitiba, né, em Paraná, que a gente tem muito pouca informação, e eu achei muito boa a explanação dele sobre o que ocorre por lá. Achei muito importante. Boa noite a todos também, né? Desculpe, né? Mais uma vez, boa noite a todos aqui. Eu achei excelente ideia essa que ele colocou de tornar o Vale Transporte optativo para o cara da bicicleta poder usar. Eu acho que isso tem apelo para todos os ciclistas, entendeu? Pode pegar, poderia pegar o dinheiro do Vale Transporte dele e usar na bicicleta. E isso, nós estamos em época de política, isso pode pegar. Você vê, o Rosenbaum, algum parlamentar que possa apadrinhar essa proposta? Porque para desenvolver um projetinho de lei para isso aí, eu acho que é tranquilo, entendeu? Eu acho que não tem muita dificuldade, não. Agora, teria que ter um parlamentar que abraçasse essa ideia e levasse. Eu acredito que a Câmara não passa isso, eu acho que isso passa tranquilo. Eu não vejo muito problema nisso, não. Bom, era essa a minha colocação sobre essa sua proposta de projeto de lei que a gente pode desenvolver para poder tentar tornar opcional o Vale Transporte para o uso na bicicleta. É só isso. Obrigado. Beleza. Ivan Pinheiro. Boa noite a todos e todas. Na verdade é assim, gente, eu ouvi aqui agora Afonso falando que a gente não vê muita coisa do Paraná. É que como veio que eu estou à frente do setorial aqui a convite da Lúcia, mas no meu dia a dia eu sou servidor público federal nos Correios, trabalho 8 horas por dia, contra a jornada 6x1, porque judia bastante da gente, né? Tirando muito do nosso lazer, da nossa militância, da vivência com a família, com os amigos. Então, assim, eu falei com a Lúcia para a gente fazer uma sequência de atividades para essa agenda do setorial nacional com um programa do setorial aqui do Paraná. Como eu sugeri a ela, iniciar com o Rosenbaum, que domina bastante, é do cicloativismo, vive isso, como ele falou, é o sustento, subsídio dele familiar. E eu soube também, uma conversa com ele, que a esposa dele também é sócia e acompanha toda a atividade dele, isso, né? E eu propus que fosse o nosso primeiro expoente aí do Paraná tendo esse tema de mobilidade urbana, desse nosso setorial, assim como tem outros. Sugeri ela Lafayette, que hoje é um paranaense que hoje vive em Florianópolis, fazendo a luta lá pela mobilidade urbana com todo aquele conservadorismo catarinense que concentra na capital, ele está brigando lá. Já fez muito aqui no Paraná, tem histórico aqui, conhece quase tudo
de mobilidade urbana, da luta urbana no Paraná. Sugeri que ele possa ser um palestrante para nós também, numa nova oportunidade para poder falar um pouco do Paraná e agora o que ele está vivendo em Santa Catarina, em Florianópolis também. Sugeri o nosso deputado federal, Zeca Dirceu, que tem muito envolvido no tema do transporte na Câmara, transporte público, e na questão da tarifa zero também, né, para o transporte coletivo público nas cidades. E na questão, assim, da fala do Roseibal, queria, se ele me permite, que hoje a noite é dele, nossa reunião, dar um pitaco na questão um pouco da parte política que ele citou, de vários fatores ali. Por exemplo, a questão mesmo, Jaime Lerner, que é um urbanista curitibano, paranaense, que o primeiro contato dele com a política foi na década de 70, afiliado à Arena, e foi também o primeiro prefeito biônico do Curitiba, indicado pela ditadura. Então ele sempre esteve nesse contexto mais conservador, ligado ao autoritarismo, ao regime, que depois migrou, passou por vários partidos, depois lá na frente do MDB, que surgiu com outras articulações do PSDB, ele passou no PSDB também, muito à direita, assim, vindo com o tempo aproximar, mas a esquerda que ele chegou foi um período que ele foi filiado ao PDT paranaense, mas sempre foi, ele trouxe essa questão do eixo em Curitiba Norte-Sul, que tem a canaleta do transporte coletivo. Foi uma ideia do quê? De fazer um eixo central que cruza toda a cidade e em volta desse eixo esteja a classe social mais favorecida da cidade. Seja o grande centro que tem o melhor comércio, a melhor escola, os melhores hospitais, tudo do melhor para a classe mais favorecida. E em volta da cidade, perto das BR, das rodovias estaduais, jogar o povão. Sem um programa habitacional de política pública, seria as favelas, as ocupações da sociedade menos favorecida que não tem condições de fazer aquisição de imóvel, que mora onde dá, constrói do que der, um cantinho, um teto para entrar debaixo, e é um pouco da realidade de Curitiba. Tanto que vocês veem muito falar desse transporte, que é a linha turismo. No centro de Curitiba, a próxima rodoviária tem uma vila chamada Vila Torres, que passa ali ao lado da Avenida das Torres, que vai para Santa Catarina, sai na BR, pode ir para a BR-101, para outros estados. A linha turística faz uma volta em 3 bairros diferentes para não passar nessa avenida ali que tem o Jardim Botânico, que é uma grande referência de Curitiba, para não mostrar essa parte favelizada, que é uma periferia perto do centro. Então, eles têm um projeto urbanístico assim muito que centraliza na classe mais favorecida, que também é o núcleo político municipal de Curitiba, que sempre presidiu a Câmara Municipal, elege a bancada de apoio ao prefeito, que se elege também. Nesse contexto que ele falou da última eleição, nós tivemos a Cristina Grêmio, que é uma jornalista histórica de Curitiba, do grupo Gazeta do Povo, que disputou a eleição aqui. Ela falava que ela era bolsonarista, que ela defendia todas as bandeiras do bolsonarismo, na saúde contra a vacina, defendia muito mais repressão à sociedade, à parte curitibana periférica, aos jovens negros, aos moradores de rua, queria limpar, chamava de fazer limpeza urbana, arrancando os moradores de rua, não deixando eles ficar embaixo nas praças, embaixo dos comércios, das sacadas dos comércios. Então, é uma situação muito ruim que nós fomos de encontro a apoiar a candidatura do PSD, que é esse prefeito eleito, sucessor do nosso ex-prefeito Greca, que elegeu o Paulo Pimentel, que ele é neto do ex-governador também Pimentel do Paraná, mais ligado a essas empresas essas empresas que são regionais, tipo da Globo, SBT, como é o grupo Massa hoje do Ratinho, do Ratão e do Ratinho governador, né, da família Massa, né? Outra coisa também no contexto que ele colocou do Luciano Dutti. Luciano chegou a ser nosso candidato na última eleição municipal, porque ele é do PSB do Paraná, só que o PSB paranaense, infelizmente, sempre foi um partido que os militantes daqui é mais centro à direita. A gente nunca viu um PSB centro-esquerda aqui no Paraná. Os parlamentares, o Luciano Dutti, já estava deputado federal no governo Bolsonaro,
sempre votou com o Bolsonaro dentro da Câmara Federal. Foi uma saída do PT dentro daquele contexto das pesquisas, que para nós militantes não foi um caminho adequado, não concordamos mais. A majoritária do partido aqui no Paraná tirou por isso. Foi um apontamento do presidente Lula também em função de apontar para o PSB uma alternativa no acordo que foi feito em Pernambuco, com o PSB pernambucano para a eleição municipal de lá e também que estava vindo depois para o governo do Pernambuco, né? Foi a prefeitura de Recife que levaram uma candidatura do PT, desde que aqui no Paraná nós concordássemos na federação com a candidatura do Luciano Dutti enquanto PSB. Mas a militância petista, as demais correntes de pensamento, além da CNB, não concordaram com essa decisão, mas acabaram abordando o encontro municipal, porque a disputa seria muito complicada, poderia até ter situações de vias de fato dentro do encontro. Então, não aconteceu um encontro municipal e a gente aceitou aquela coisa. Como foi candidato da federação, a gente abraçou. E no segundo turno nós não chegamos e entre a candidatura bolsonarista e outra do PSD, que estava apontando para uma futura base de governo no Congresso, a gente optou por uma candidatura do PSD, né, que é o atual prefeito de Curitiba, que foi muito melhor do que estava posto pelo bolsonarismo. Outra coisa, quando o Gustavo Frutti também foi prefeito de Curitiba, nós éramos vice-prefeito, a vice-prefeitura era nossa, que foi a nossa companheira aqui, advogada do Instituto Declatra, Miriam Gonçalves, esposa do Xixo. Não sei se a Lúcia já ouviu falar disso. Então, a esposa dele são sócios do Instituto Declatra, que é o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, um grupo de advogados formados politicamente dentro do PT, que buscaram a carreira jurídica e formaram esse instituto que é muito referência nacional na defesa do direito trabalhista. E depois a gente iniciou o governo com Gustavo Frutti e não chegamos na metade. O Gustavo começou a complicar, colocar petistas para fora do governo. Teve uma decisão municipal e estadual do PT do Paraná em sair do governo, deixar a prefeitura integralmente com eles, as secretarias integrar. Teve militantes nossos que optaram por desfiliar do PT, filiar no PDT para continuar no governo municipal. Então foi um momento muito complicado também, mas avançou em várias situações. Não no movimento social que eu me envolvo, que é de moradia, que ele acabou colocando pessoas de famílias do latifúndio do interior do Paraná, do agronegócio, à frente da Companhia de Habitacional de Curitiba. Então foi muito complicado esse processo todo. Deixou várias situações políticas que tensionou muito dentro do PT de Curitiba e do Paraná, mas estamos saindo, desenvolvendo. Desse PED agora, já acabamos conseguindo definir o diretório estadual que estava ainda paralisado. Depois do resultado do PED, teve recursos das duas candidaturas, uma das candidaturas da CNB, mas agora teve um encontro estadual no final de semana, definiu a diretoria estadual toda, chegaram num consenso pelas proporcionalidades dos votos. O Arilson foi mantido presidente a partir do resultado das urnas, mesmo o Zeca entrando com recurso. Então, o Arilson é presidente do PT do Paraná reeleito, que ele já estava, ele é deputado estadual também nosso, líder da bancada de oposição, que é majoritária do governo do Ratinho. A gente perde tudo dentro da Assembleia Legislativa do Paraná, infelizmente, mas temos um espaço, temos o apoio do Goura, que é um deputado do PDT, o Rosebal fala bastante, que também é um parlamentar que nos oferece diversas verbas legislativas que ele deixa a gente apresentar propostas para o mandato dele, ele faz a defesa, dá o retorno. Eu mesmo tenho uma organização que eu participo aqui, Social de Luta por Moradia, a gente tem uma emenda parlamentar a partir do mandato agora do Goura de R$ 97 mil para cozinhas comunitárias nas comunidades de ocupações que a gente mantém, cozinhas comunitárias desde a pandemia, que é a sociedade mais vulnerável, morador de rua, precisa a gente, a partir do Marmitas da Terra do MST aqui em Curitiba, que começou a se fazer refeição, distribuir nas praças, em comunidades, a gente começou a fazer em associações de moradores, também é o mesmo modelo, só que cozinhando, distribuindo alimento. O MST mandava alimentos para nós, fruta, verdura, grãos,
de colheita dos assentamentos para a gente poder cozinhar e distribuir. Concluindo. E outra, só concluindo também, sabe, Rosebal, eu não sou ciclista porque eu sou sequelado do AVC que eu tive hemorrágica há 21 anos atrás. Minha perna esquerda não mexe, a sequela. Minha mão esquerda não mexe mais também. Então, eu não consigo andar de bicicleta, mas sou muito fã do seu trabalho. Quero propor para você discutir com a gente no Movimento Social de Luta por Moradia, para levar oficinas de cicloativismo para a juventude, para os moradores, desse projeto que você falou para a gente conseguir as bicicletas para as comunidades roubadas, né, que estão nas delegacias. E conte comigo, e também quero ver com você para a gente organizar a questão da coordenação setorial, ver como a gente discute isso também. Obrigado, gente. Acho que é isso um pouco da minha intervenção. Bom, Fernando, faça a intervenção, depois tem mais 3 amiguinhos aí. Vamos lá. Então, o Jorge lembrou do Pedalula, que aqui a gente fez uma grande organização de fazendo núcleos dos bairros. As pessoas saíam juntas dos bairros até chegar aqui na região central e fazíamos um embate aqui no centro da cidade, os carros com as bandeirinhas e gritaria toda. Mas foi lindo, a gente conseguiu juntar muitas pessoas no Pedalula. E você falou sobre os ônibus. Aqui o ônibus custa R$ 6 e ele vai ter uma promessa que até 2027 vai custar R$ 6 ainda a passagem. Apesar da ideia de ser uma cidade inteligente, Smart City, não há uma integração da tarifa. Você não pode descer do ônibus e pegar o outro ônibus com a mesma tarifa no mesmo tempo, né? Uma integração temporal. Não tem integração temporal. Tem os terminais de ônibus, mas para você ir de um lugar ao outro, pagando uma passagem só, às vezes tem que dar uma grandiosa volta na cidade para economizar suas passagens. A tecnologia da tarifa temporal já existe, mas eles não colocam. Agora os contratos para as novas concessões dos ônibus não foi modificado. O Lafayette é um grande pesquisador disso. Eu acho que até o Lafayette já falou aqui nesse tutorial. Sim. E aí parece que agora eles estão falando, estou vendo as notícias, que eles vão prorrogar por mais 2 anos esse contrato velho, sem nenhuma modificação. Então, tem essas dicotomias aqui na cidade, da mobilidade, das grandes empresas, dos grandes empresários aí, do transporte público. O Afonso falou da questão desse projeto de lei, né? A gente talvez poderia se aproximar da Carol D'Artora, aqui de Curitiba, nossa conhecida. Até ela está encabeçando uma lei da redução das velocidades, que é uma lei que já está há um tempo assim engatinhando, mas precisa de uma brecha para ela soltar ela lá. Mas eu acho que dá para falar com ela sobre isso aí. Eu vou me aproximar com esse assunto. E agradeço o Ivan de ter colocado os pingos nos is aqui na cidade e relembrado dessa história, assim, me corrigido, né, dos meus equívocos. Beleza. E vamos organizar o tutorial aqui. Tô junto. Bem, vamos lá. Claubão, Itamar e Lúcia. Primeiro, Claubão, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, companheiros e companheiras. Queria parabenizar a Rosenbauer e a associação, né, que coordena, faz parte e coordena. E é muito importante a nossa organização. A gente participou do Vicicultura em Niterói, agora mais recentemente. É importantíssimo as nossas organizações, o CB, cada estado ter a sua, a gente realizar nossos encontros, a gente trocar essas experiências. E a gente vê que, na prática, as cidades avançam. Aos pouquinhos, mas as cidades avançam. As grandes aglomerações. Muita coisa que Rosenbauer falou. Também existe assim, essa história de luta, essa história de organização dos avanços. É muito legal. Né? A questão do urbanismo tático aqui está sendo usado, isso é uma coisa muito boa. A questão as coisas que acontecem aí, que ele falou, que eu já tinha visto uma apresentação, inclusive, dele no Bicicultura, lá em Niterói, questão dos registros, dos roubos de bicicleta, que é muito comum em todas as cidades. A questão do cicloturismo também, né, que foi muito falado, muito debatido e apresentado na questão do Paraná, tem 12 leis, né, 12 regiões, se eu não me engano, de cicloturismo. A Rota Caiçara de encher os olhos, muito legal. É um projeto que está começando, mas tem tudo para deslanchar. E os avanços vão acontecendo. Aqui a gente também tem uma entidade chamada Amiciclo. O George conhece o pessoal, acho que você conhece o pessoal. É uma entidade muito combativa, né? São jovens, competentes, guerreiros que se dedicam, estão no dia a dia na luta para avançar a cultura cicloviária, a infraestrutura cicloviária aqui na cidade. Inclusive ganha prêmio, esses prêmios apresentam nos congressos, muito importante. E aqui, apesar da prefeitura ser PSB, né, o companheiro falou,
mas o PSB não abre, não dá brecha. O órgão de trânsito aqui é muito fechado, não escuta, não tem conselho, não tem participação social. E, inclusive, a Amicico, nossa associação aqui, judicializou a questão para reduzir a velocidade, porque aqui as mortes no trânsito, morte de ciclista, teve um trabalho que o pessoal apresentou lá no Bicicultura, está sendo muito recorrente, né? Infelizmente, a gente está fazendo os ghost bike, né? Que são os protestos, né? Que a gente pendura a bicicleta. Ou seja, apesar de ser PSB, é muito fechado e o PT aqui fica muito a reboque, né? Na sombra, meio que submisso ao PSB, apesar de ser um partido, talvez, com certeza, maior do que esse outro que está na prefeitura. E aí a gente vê a questão da importância do partidário. Mas, só para concluir, aqui a gente tem como lei, né, que eu acho que pode servir de inspiração para a gente abranger, eu não sei se existe essa questão legislativa, é uma lei que beneficia os funcionários públicos do Estado que vão trabalhar de bicicleta, usam a bicicleta como meio de transporte para ir ao trabalho. Então, a gente chega, eu me beneficio dessa lei desde que foi criada, já tem quase 10 anos. Aí, qual é o prêmio? Se a gente for 15 dias no mês, é tudo registrado, a gente tem um dia de folga no mês subsequente. E todo mês eu tenho uma folguinha, a não ser nas férias, que aí eu não vou trabalhar, não tenho no outro mês. Mas eu posso Legal. passar depois para quem quiser essa lei, Legal. é muito interessante. E só a perguntinha para Rosenbauer é com relação à cultura, a cultura automobilística, a cultura da rapidez, a cultura da aceleração, que existe muito arraigado na questão do automóvel e que eu sinto que passa, claro, guardado as suas proporções, mas passa um pouco para as pessoas que pedalam. Às vezes, uma pessoa que não pedala com tanta prática teme, fica com medo de pedalar, porque existem essas pessoas que pedalam e aceleram, né, mesmo numa ciclofaixa, numa ciclovia, né, que se pegasse pelo menos uma outra parte da via, mas estão lá e é perigoso se bater, como já aconteceu, morreu uma garota que bateu a bicicleta na outra e a menina ela foi para a pista e foi atropelada e morreu. Bom, essa questão como a gente coloca em prática, né, essa questão da educativa, essa questão de marketing um pouco também, de você fazer a propaganda, você chegar e muito a ver com a educação mesmo, a questão cultural para as pessoas respeitarem e usarem a bicicleta. Vamos lá, Itamar, Opa, escuta. boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite a todas, boa noite a todos aí. Rosenbaum, parabéns aí pela tua apresentação. Eu gostei muito de tudo que você falou, fiquei super animado. Gostaria, assim, quase que eu tenho vontade de morar em Niterói para ver todos os avanços que tem aqui, ainda mais implementando essas coisas que vocês têm feito aí nessa parte aí. Eu estava até pesquisando o que você falou no Hermes Macedo, né? Hermes Macedo tem mais de 180 lojas no país. E aqui no Rio ela vendia, além de outros produtos, bicicletas francesas. Era um dos lotes que ela fazia aqui em termos de trabalho, é uma das chamadas aqui que ela tinha aqui no Rio de Janeiro. Sobre a proposta de utilizar o Vale Transporte, eu adorei essa ideia. E junto com o Afonso também, acho que a gente tem que projetar isso para frente aí para poder manter, tentar entrar também essa parte na verba no Sistema Único de Mobilidade, ter uma participação efetiva nesse processo de fundos acessórios para poder também participar e entrar para dessa bicicleta, o incentivo a mudar o modelo de transporte aí. Achei super interessante essa parte aí. E também que se pudesse nos grandes centros, as vias paralelas, um exemplo, aqui no Rio, Presidente Vargas, que pudesse dizer via paralela de ser de tanto de pedestre quanto de bicicleta, para poder que as pessoas façam essa interligação. Eu moro aqui na Ilha do Governador, infelizmente é um pouco distante, a maioria do pessoal andam bastante de bicicleta, mas não se integram com o Rio de Janeiro, porque nós temos, para chegar ao centro, linha vermelha e Avenida Brasil. Então, para passar ali, não tem nenhum projeto de integração aqui na ilha. Eu já reclamei lá na prefeitura, mas isso aí não se conta. A Vivi Zampieri, que é uma ativista, nossa cicloativista de bicicleta aqui no Rio de Janeiro, já cansou de pedir essas situações, mas ainda está muito, muito incipiente.
O que eu achei legal também, você falar sobre o Fusca, eu não sei se tem como resgatar esse Fusca, ou pelo menos simbolicamente trazer esse projeto, se não for no ponto de cultura, criar uma outra praça tendo esse Fusca teu aí como um símbolo de luta pelo cicloativismo aí com vocês, pô. Vê se você pensa nesse projeto aí, né? E se onde está esse Fusca, né? A minha pergunta, onde é que está esse Fusca aí que vocês guardaram, remodelaram? Tá bom, boa noite aí para todos aí. Lúcia, Bom, eu acho que as pessoas já perguntaram o que eu tinha a perguntar e eu queria saber um pouquinho, mas eu também fiquei bem feliz com a fala do Fernando, né? Eu também não conhecia direito essa questão do Paraná, então fiquei muito contente em saber um pouquinho. Dizer para o Ivan que o Lafayette já esteve aqui, sim, já conversou com a gente, mas nada impede que a gente o traga novamente, né? O Lafayette é bem amigo nosso, enfim. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que essa questão do bateu, eu estava entrando aqui no site Rosenbaum, e daí eu não entendi muito, é porque, na verdade, esse bateu é um boletim de ocorrência que é feito diante de um acidente de trânsito com bicicleta ou ele também é para outros modais? É para outros modais também. Tá, Inicialmente era para automóveis só, quem tinha Renavan de veículo. Agora até o cavaleiro pode registrar. certo. Mas outros estados também têm esse registro, só que o Paraná continua sendo o único que cobra uma tarifa de R$ 80 para você pegar a segunda via. É uma luta para reduzir isso aí. Dizer pro Rosenbaum, essa questão aí do Vale Transporte, realmente a gente pode até pesquisar aqui pelo setorial, a gente pode buscar mais detalhes, porque isso não é claro para mim, Rosenbaum, porque na verdade, agora que a gente está meio que na moda, né? Porque essa questão da mobilidade ela tem ciclos, né? E agora a moda é a tarifa zero, né? Novamente a tarifa zero, todo mundo falando em tarifa zero. E um dos recursos para viabilizar a tarifa zero é exatamente o recurso do Vale Transporte, né? Que é aquele recurso que o patrão paga o Vale Transporte do empregado. Então, na criação do Sistema Único de Mobilidade, que é o SUM, que vai ser uma das formas de subsidiar essa tarifa zero no país, né? Ele também prevê que esses recursos do Vale Transporte sejam uma forma de subsídio para o tarifa zero, né? Mas a gente pode ver isso para ti, sim, porque a gente tem vários amigos, se isso, na verdade, pode servir para bicicleta, porque se a grande massa vem através do ônibus, digamos assim, talvez, vamos ver o que é que acontece. Eu não vou falar nada porque eu também não tenho domínio dessa matéria, mas eu sei que esse recurso do Vale Transporte está sendo sempre focado como um dos subsídios a ser utilizado no SUM. Então, eu vou perguntar para outras pessoas, até para a gente ajudar a aperfeiçoar esse discurso aí, né? Dizer para ti que foi assim muito interessante ouvir a tua fala, gostei muito da tua forma de explicar, dos trabalhos que tu desenvolve, né? Bicicleta também é tarifa zero. Pois é, mas vamos ver, Jorge, não vamos fazer bater martelo, vamos estudar, né? Então, me lembrei do Hermes Macedo, né? Porque aqui em Florianópolis também tinha o Hermes Macedo, né? Que é pertinho de Curitiba, e que a gente, enquanto criança, as nossas bicicletas eram sempre compradas no Hermes Macedo, a nossa monareta. E outra coisa que eu queria falar para ti, que eu tive oportunidade, a gente conhece assim Curitiba, a gente conhece todo esse sistema, conhece todo o marketing, né, desse Cássio Taniguchi, ainda mais que eu vivo com Lafayette, né? Era toda hora para mim. Amanhã ainda tenho reunião aí. Então, mas o que eu queria dizer, eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério das Cidades, no governo Lula e Dilma, né? No primeiro governo e a gente tava, eu fazia parte de uma equipe que construiu um manual cicloviário do Denatran, né? E eu achava uma briga que assim eu sempre
não era briga, né? Uma discussão que eu sempre levava, porque assim, no Brasil, né? Eu sou assim bem velha, então eu sou da época do Miranda, né? O Miranda que Uhum. foi meu professor, eu sou do J-Pop. Ah, Né? Idosa, Eu sou idosa, idosa, essa é idosa. e depois eu tive a oportunidade de. Jovem há mais tempo, cara, que isso. Tá bom, seja como for, né? Então, Rosenbaum, deixa eu te contar um negocinho para te situar. Eu também tive a oportunidade depois, durante uma época da minha vida, de fazer um estágio na Holanda sobre raios de giro para poder conceber algumas ciclovias aqui em Florianópolis, né? Que era engenheira da prefeitura, né? Então lá eu conheci, lá eu fiquei amiga muito do André, que a gente tentou fazer uma ciclo-recreovia de domingo, porque depois a gente foi para Bogotá, enfim, uma montoeira de coisas assim que a gente tentou inventar aqui em Florianópolis. Nada dá certo aqui, né? Nada dá certo, só começa. Mas o que eu ia contar para ti era o seguinte: aí quando nós estávamos confeccionando esse manual, sabe, uma coisa que eu sempre questionava bastante, geralmente esses manuais feitos no Denatran, eles são sempre capitaneados pelo pessoal da CET. É como se a grande escola do Brasil fosse a CET, a grande escola de trânsito. Tudo eles querem fazer igual São Paulo, quando a realidade não é igual São Paulo. E só que eles têm muito mais tempo, então eles acabam vencendo a gente. Não sei se está entendendo assim mais ou menos como é que é. Então, uma coisa que a gente vê fora do país, né, é que assim as rotas ciclísticas elas não são só dentro das cidades, elas também ligam as outras cidades, ou seja, tem ciclovia ao longo das rodovias. E no Brasil parece que ciclovia é uma coisa só da cidade, da urbe, como a gente não pudesse ir de Florianópolis a Curitiba de ciclovia, e pode ir, uhum. entendeu? Assim, por exemplo, na Holanda, eu me lembro que eu fui com o Andrezinho, né? O André da UCB, tu sabe quem é, né? Lógico, né? Eu fui com o André, o nosso professor lá, ele é muito legal, o cara, então ele gravou assim, imagina, naquela época a gente nem sabia o que era pendrive, né? Ele já deu um pendrive para a gente no Brasil, então ele gravou um pendrive para cada aluno de música clássica para ciclovia, e nós fomos de Amsterdã até Utrecht, até várias cidades na Holanda, pedalando. E a coisa que mais me chamou a atenção, é claro que eu não pedalava como o André, porque eu sou uma burra e morro de medo, né? Mas o André ia me puxando, né? E aí eu me lembro que a gente, o Rosenbaum, a gente ia em várias cidades de bicicleta. E Hum, nas rodovias tinha a parte da ciclovia. E no Brasil parece que ciclovia é coisa só da urbe, só da cidade, Uhum, entendeu? A gente não uhum, consegue ir para outro município. E isso também a gente tem que ampliar, né? Que é uma coisa que a gente uhum, pode viajar de bicicleta, né? Não se viaja de moto, não se viaja de navio, não se viaja de carro. Então, por que não de bicicleta? Eu acho muito interessante e como era bonito a gente ir pedalando, ouvindo aquela música clássica, assim, aquela turma pedalando, e tinha ciclovias na rodovia. Entenderam o que é que eu quis dizer, né? Na rodovia. uhum, Então, e eu acho que isso é uma coisa bem legal e que tu fala com tanta propriedade. Eu fiquei muito feliz de te ouvir. Não te conhecia pessoalmente, nem não tinha uhum, ouvido falar no teu nome, né? E fiquei bem feliz, assim, o Ivan que falou para mim, foi muito bom te ouvir hoje, né? E assim, e tem coisas que a gente pode ajudar sim enquanto setorial, né? A gente está fazendo um puta de um trabalho nessas questões ferroviárias e nada impede de a gente também começar a hastear essa bandeira da ciclovia, né? Pô, essas coisas que vocês uhum, fizeram, essa praça que vocês fizeram em Curitiba, já pensou que coisa legal, né? Geralmente as pessoas do ciclismo são as pessoas mais descoladas, né? Assim, que gostam do. Ai, quanta coisa linda, né? Aquela tela lá naquela praça. Então, eu fiquei muito feliz de te convidado, do Ivan ter sugerido. Foi um prazer imenso uhum. falar contigo e eu vou te procurar bastante pelo telefone
celular e pedir coisas Legal. para ti e te trazer outras vezes para cá. Porque tem vários meninos aqui, meus meninos, que gostam muito de bicicleta. O George, né? Temos o É, Roberto, o Vidueiro, o Clauber, né? O Clauber é um menino mais ou menos da minha idade, não o é? Cláudio. Que eu e o Clauber somos contemporâneos. Então, para ver se a gente te ajuda, eu vou procurar com meus Uhum, amigos. Eu tenho Nazareno, que entende uhum, bastante disso, inclusive ele está me ajudando bastante nesse mês, por conta que, como esse mês é o Dia Sem Meu Carro, a gente está tentando fazer umas conversas mais ecológicas aqui. Ele está uhum, trazendo um pessoal da Polis. De São Paulo para falar da COP, enfim, eu vou ver com ele esse negócio, ele que está tocando o Sum, e de se uhum. efetivamente dá para a gente utilizar esses recursos do Vale Transporte, né? Para quem quiser ir de bicicleta, uma outra alternativa é essa que o Kleber já colocou, né? Que o Clauber já colocou, de um dia de folga, enfim. Então é isso. Muito obrigada mesmo de tu teres vindo aqui, tá? Eu não tenho nenhuma pergunta para te fazer, mas assim, eu não tenho pergunta até pela minha ignorância de coisa, né? Só tenho coisas para te falar da minha vivência, que assim, é muito triste a gente não poder viajar de bicicleta no Brasil, né? Uhum. Eu que viajava quando jovem de carona, né? A gente ia para Curitiba no dedo, né? De Curitiba a gente ia para São Paulo no dedo. Naquela época dava para pegar carona, hoje em dia não dá mais, né? Legal, Tá? Lúcia, muito obrigado. Obrigada. Eu queria responder as perguntas do Claubão, do Itamar e a sua, mas antes eu queria falar com a Patrícia, a Chloe e o Aron. É uma parte da minha família, tem umas outras duas filhas adolescentes que estão ali. Estamos em Olha, seis, em quatro aqui. E a Patrícia, ela participa de um programa internacional, né, de prefeitas da bicicleta. Ela tem um programa de rádio também. E ela está bastante conectada agora com a questão da COP30, está estudando, pesquisando. Existe aqui no Brasil organizações instruindo as pessoas, instruindo os ativistas, e especificamente queria falar para ela, fazer uma fala rápida, sobre aquele documento que ela compartilhou, que a COP está recomendando adotar o Dia Sem Carros. O documento que faz isso. Eu queria que a Patrícia falasse um pouco sobre isso e logo depois eu faço resposta às perguntas. legal. Por favor, Patrícia, fica à vontade. Tá vendo? Me ouve bem? Te ouvindo. Tô ouvindo. Agora travou. Travou. Agora travou. Tava com um eco, Tava indo bem. agora travou. Eu acho que o Fernando é esse. Deixa eu ver pra você, falar, eu tô com medo de conexão. Acho que a gente está conectado, sim. A COP30, pela primeira vez, da chance de a bicicleta como ferramenta, essa de comenda. Parece que é o CB na COP. A gente, na cultura da bicicleta, está querendo tornar a bicicleta essa ferramenta de mudança de comportamento. E a gente está no mês da bicicleta no Paraná. O movimento de jovens, a ação da COP30 está convocando as pessoas a reunirem atividades sobre o Dia Mundial Sem Carro e também o Dia da Limpeza dos Rios e das Águas. Então, a gente está unindo forças. Eu quero agradecer esse espaço, mas eu acho que, por causa de que você sucinta mesmo, vocês aqui, estou muito feliz por esse encontro. O Fernando é um cara que eu suspeito em falar, mas eu admiro muito o olhar dele, generoso, professor também, para a gente poder sonhar melhores cidades. Então, fica aqui essa mensagem. Então, eu vou responder agora Diga, Patrícia. o Claubão, né, que o Bicicultura, que aconteceu em Niterói, com essa grande reunião de cicloativistas, é um movimento curioso também, né, porque a gente se reúne em outras cidades, mas também é um movimento da gente para a gente mesmo. E quem quer falar de dados, de pesquisas, de projetos, de soluções, são os cicloativistas. E a comunidade niteroiense não estava tão participando, assim como nos outros biciculturas não acontece. Mas o próximo bicicultura vai ser em Fortaleza, o ano que vem, e a gente postulou Antonina, que é uma cidade litorânea também, para ser em 2027. Então, de repente, nós nos encontramos aqui em 2027 em Antonina. Ele falou da Amiciclo, que é uma entidade que a gente admira e se espelha bastante, é a entidade mais organizada aqui da federação. A Hemiciclo consegue recursos também para colocar em projetos e nessa grande questão, né, que a entidade mais organizada está numa cidade tão violenta como Recife, né? E eu vi a fala do pessoal do Hemiciclo como foi traumático esse ano com a quantidade de mortes, uma morte após a outra de ciclistas, eles estavam quase sem conseguir mobilizar as pessoas sem estar fazendo alguma coisa. Estavam, por último, lançando notas na imprensa e fizeram essa judicialização da questão da velocidade, que até foi uma fala que eu não peguei lá no Biscultura,
mas eu gostaria de ter os documentos dos anais do Biscultura que a gente poderia até publicar aqui no Setorial de Transportes. Eles publicaram um documento com todas as palestras, e a gente eu acho que seria interessante compartilhar no setorial. Ali deve ter também a fala da Hemiciclo sobre a judicialização. E eu quero também do Claubão saber essa lei do Ministério dos Funcionários Públicos que tem uma folga, né, por mês, se vão de bicicleta por 15 dias. O Itamar falou do Hermes Macedo e queria falar que também tinha a Prosdoce, que também era uma marca de bicicletas também, aqui do Paraná. E eu gostaria de conhecer mais sobre o SUM, e a bicicleta entraria nesse triplo zero, de zero emissões, zero gasto. Seria interessante. A Lúcia podia fazer esse contato com alguém do Sul para saber onde a bicicleta pode se encaixar. E sobre o Fusca, existe um vídeo dessa carregada, Fusca Andor, que eu vou publicar também lá no grupo também para vocês. E a Lúcia falou do Bateu, que é uma aplicação que existe no Paraná, mas existe em outras cidades também. E aqui no Paraná, essa para fazer a segunda via tem que pagar. Porque se você tem uma colisão no trânsito e você pega a placa do motorista, você pode dar entrada na aplicação, pegar a segunda via, né, pagar, e levar no juizado de pequenas causas, e ele faz o contato com o Detran, encontra o proprietário daquela placa e faz uma audiência. É incrível esse sistema, assim, que ele deveria ser altamente divulgado, né? Qualquer queda de ciclista na rua é uma colisão, deveria ser registrado no mapa ali. E quero continuar participando e aceito os convites, até do Ivan, de fazer atividades de oficina mecânica nas ocupações. A gente aqui da Bicicletaria Cultural, eu e a Patrícia, somos os dois sócios, e aqui eu falei pouco daqui, mas aqui é uma... A Patrícia mandou o fucking door aqui, ó. O link. Mas aqui a bicicletaria é uma empresa de impacto social. A gente não consegue achar paralelos assim em outros lugares. Nós fazemos serviços mecânicos, ajudamos as pessoas a consertar a sua própria bicicleta. Falamos que nós não somos uma oficina autorizada, porque a gente pega as peças, recicla as peças, não faz a troca somente dos componentes. E aqui é a sede da Associação de Ciclistas e também tem essa pegada cultural. Aqui acontece shows, palestras, filmes que falam do universo, não só do universo da bicicleta, né? Uma atividade eclética aqui. E a gente gostaria de conhecer lugares parecidos, assim, para se espelhar, assim, até lugares do mundo. A Patrícia está escrevendo um projeto até do governo da Alemanha, assim, que ela tem que encontrar um espaço cultural parceiro da Alemanha para fazer uma ponte conosco. Então a gente está nessa caça, e se vocês souberem de algum lugar, mandem um link. E para a Lúcia, também gostaria de falar que a gente poderia fazer uma conversa, de repente, com o Miranda, para saber quais são as oportunidades dentro do setorial da bicicleta. A gente podia fazer uma reunião sobre essa mobilidade, assim, Poderia novamente. sim, eu perdi o telefone do Miranda, porque uma Hum, época, Fernando, ele teve aqui em Florianópolis trabalhando no IPUF, inclusive foi ele que criou essa rede cicloviária aqui em Florianópolis. Mas nessa época, como eu sou assim do PT, quando o PT começou, depois da Erundina em São Paulo, quando começou a ter várias prefeituras petistas no país, eu fui trabalhar em todas, então eu não ficava aqui em Florianópolis. Aí hum, depois veio o governo Lula, eu fui para lá, entendeu? Aí eu fui hum, perdendo o contato com o Miranda, né? Aí eu comecei a ter o contato com uma outra pessoa que talvez também tu conheça, que ele completamente diferente do Miranda, porque o Miranda é um poeta, né? Foi a grande inspiração nossa aqui. O Miranda era nosso lá no J-Pot, era o cara que da poesia, enfim, né? Mas outra pessoa que eu conheci também ao longo da vida nessa questão da bicicleta, que foi o Sérgio Eisenberg. hum, Inclusive, ele aparece no Jornal Nacional. Ele é um judeu, ele usa aquelas kippá, né? Como é que é aquela hum, coisinha aqui, tá, né? E ele que fez, eu trabalhei com ele em todas as ciclovias para operário, lá no Vale do Aço. A gente fez aquelas ciclovias de operário, fizemos em Belém, ciclovia para trabalhador, entendeu? hum. Assim, fizemos em Belém e lá no Vale do Aço, que é um cara maravilhoso também. Aí até que não é poeta, não é nada, né? Mas o cara entende tudo de ciclovia, sabe? Assim, quando ele vai desenhar a ciclovia, assim, ele sai andando, né? E daí ele diz, é por aqui. E tu pode fazer que não dá erro, sabe? Esse cara é Aham. impressionante. De vez em quando eu tenho visto ele naquele jornal da Globo, quando dá aqueles opinião assim de trânsito, né? A gente pode conversar sim. Eu tenho o teu telefone. Se tu permitires, eu não sei se tu já está no nosso grupo, daí eu vou Tô. colocar tu ali no grupo,
porque tu nem precisa te manifestar se tu não quiser, entendeu? Mas Uhum, pelo menos ali tu fica tendo contatos com outras pessoas e tem muita gente criativa uhum, no setorial, porque a gente é que começou essa luta naquela época lá que ninguém nem sabe, tu é novo, né? Tu nem sabe disso. É quando deu aquelas greves de ônibus na Bahia que quebraram tudo. Então a gente começou desde aquela época, imagina. Eu tinha uns 25 anos, eu estou com 65, já fazem. Então, então todo mundo está ali, tem outras pessoas que o Clauber, o George uhum. conhece, que é o Nazareno, que tu já deve ter ouvido falar do Sim. Nazareno, que está tocando essa coisa da tarifa zero, e do SUM, que é o Sistema Único de Uhum, Mobilidade. Esse que eu te falei, que uma das fontes de recurso é o do Vale Transporte. uhum, Então, aí eu vou te colocar ali no nosso grupo, além do setorial do Paraná, vou colocar no nosso setorial maior, o grande. Daí, se tu quiser, tu uhum, fica ali, se não, sim, sai, só para te ver as outras pessoas falando ali, Ele né? já tá lá, já eu entrou, Ele tô, já está lá? já tá lá. eu tô Olha, o chegando. Tá vendo? George é A gente tá demais, indo. ele é ciclista, Não, mas já Rosenbaum. tem tempo. Alguém colocou ele lá. Ele é Sim, um na ciclista verdade, falador, sabe, Rosenbaum? eu Quando tô com ele briga com a gente, sabe? legal. Eu tô com uma conta da bicicletaria no Grupo Nacional, mas eu gostaria de estar com a minha conta pessoal. Ah, Tô com pronto. outro telefone lá, da Ah, tá. bicicletaria. Daí tu manda o telefone para mim, porque tu tem o Tá bom. meu, É esse daí que a eu gente coloco tu, conversou. não tem Eu vou lembrar problema, tá? você. Porque eu e o George e a Lucélia, que é a outra moça que não está aqui agora, a gente que tem acessa todos os grupos, tá? Sim. Então, Agradeço muito o olha, foi convite muito aí, a legal. participação. Vale. Eu não sabia que no Paraná tinha gente como tu. Uhum. Gente, ó, gente como tu também, Não Patrícia. subestime o Paraná. Aliás, o Ivan levantou a mão de É. novo. Não sei se ele. Ivan Como é levantou que a mão. é? O Ivan, acho que ele quer dar uma palavrinha Ivan. também falando em Paraná, ó. Ivan, você levantou a mão de novo? Sim, na verdade, eu queria perguntar para o Zebal e para a Patrícia se dentro daquele projeto da Itaipu Nacional de patrocínio e auxílio eventual, vocês não pensaram em nenhum projeto para escrever socioambiental, combatendo a poluição da fumaça do veículo voltado para a bicicleta, que a gente, nós, no caso, as entidades sociais têm conseguido carro, patrocínio para adquisição de carro, que é uma coisa poluidora, mas como são projetos socioambientais, quando abre edital, vocês poderiam ver o patrocínio ou auxílio eventual, que é para reforma, compra de aparelhos. Eu acho que seria um bom caminho também, né? E também, assim, se você quiser, para a gente tentar com a bancada de federal aqui do Paraná, eu conheço a Dartora também, ter contato com o Zeca, com o Uhum. Tadeu, com o nosso companheiro lá do Cascavel, que assumiu quando ele foi para Itaipu. A gente pode fazer um bate-papo dessa ideia do projeto de qualificar, vamos dizer assim, a lei do Vale Transporte com a opção da bicicleta também, né? Pode Sim. ser sim, pode ser sim. Gente, Legal. da minha parte, o Rosenbaum, tá ótimo. Não sei se tem alguém mais querendo fazer alguma coisa, né? Eu queria só te agradecer mesmo, né? Foi muito Uhum. bom, tá? Tá bom. Legal. Ótima Então noite a tá, todos. Obrigado aí, Rosemão. Obrigado aí. uma boa Legal. noite para vocês todos, né? E Valeu. até a próxima quarta. Boa noite, boa Boa noite. noite, Depois boa Boa noite, noite. tchau. noite. Boa noite. Boa Tchau, noite. Tchau. gente.